Isso falamos quarta-feira, mas quero reforçar algumas coisas sobre esse assunto. Jesus está em Samaria e ele não podia levar os discípulos, porque os discípulos eles tinham uma dificuldade, eles eram judeus, e lá só havia samaritano, e a mulher que iria no poço naquela hora era uma samaritana. E você sabe que um judeu não gosta de samaritano, e um samaritano não gosta de judeu. A gente não tem aqui, mas o que a gente podia usar aqui para nós? É a mesma coisa que, não é assim, né? A gente tinha aquela assim, porque um adorava em Jerusalém, está certo? Outro dizia que era naquele monte, aonde que foi colocado aquele poço. O pai, Jacó, colocou aquele poço. Então, tudo tinha uma discussão, uma briga. Mas Jesus veio quebrar paradigmas, quebrar coisas que o homem coloca. E ali ele age, manda os discípulos, vão comprar alimento, e ali ele conversa com essa mulher. E essa mulher foi instruída. O importante é você entender, quando a palavra vem, ela quer instruir você, para quando algum momento chegar, você saiba sobre a palavra. Ela sabia que um profeta falaria das coisas da vida dela que ela nunca se expressou. Esse homem falou todas as coisas que estão dentro do meu coração, que estava acontecendo comigo. Não é esse o Messias? Você entende aqui? Porque muitas vezes a gente pensa assim em Jesus andando há 2000 anos atrás na Galileia, fazendo os milagres, isso e aquilo, tudo assim, e você vai dizer, pô, que maravilha, eu queria estar naquele momento. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Ele está aqui. Só que Ele não está mais num corpo, Ele está através do Espírito Santo. Então, Ele está presente. Preste bem atenção no que eu vou falar. Não se engane com isso. Só porque Jesus não está aqui como um corpo que andava na Galileia, Ele está presente através de sua palavra. Quem der valor a esta palavra, um dia ele estará na glória. Esse é um ponto importante para você. E você não percebe a manifestação do Espírito Santo em sua vida? Você não sente isso? Então, ele está colocando tudo isso e foi firmando, por isso que chega num ponto que ele vai dizer assim, ó. Entrando os seus discípulos, rogaram dizendo, Rabi, come. Porém ele disse, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros, porventura alguém trouxe de comer? E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Jesus tinha propósito, Jesus tinha motivo, Jesus sabia qual era a vontade de Deus, então ele tinha tudo isso. Daí você vai dizer para mim assim, Arantes, eu não sei o meu motivo, eu não sei o meu objetivo e não sei a vontade de Deus. Esse é um templo para nós saber o motivo que estamos aqui, o objetivo e a vontade de Deus. Porque se você não conhece a vontade de Deus, como você está indo? Se você não sabe os motivos que você fez estar na presença de Deus, o que você está fazendo? Qual o objetivo que você quer? Se você não sabe disso, quais são os seus propósitos? Quais são suas ações? O que você quer? E eu poderia dizer assim, irmãos, para você entender. A palavra é princípios. Não princípios como fosse assim, ó. Um princípio de uma coisa. Um princípio disso. Não. Princípios. Tudo tem princípios. Sabia disso? Tudo. Todas as coisas têm princípio. Se eu falasse assim para você,
Qual é o princípio da salvação? É pelo princípio, ouvir a palavra de Deus. Esse é o princípio. Ou, aonde foi criado a igreja? Existe um princípio. Você vai lá em Atos 2:38, você vai saber aonde está o princípio disso. Ele vai dizer, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa de respeito a vós, aos seus filhos e a tantos quanto Deus chamar. Isso é princípios. E esses princípios, eles não podem ser mudados, irmão, de maneira nenhuma. O princípio da gravidade pode ser mudado? Não dá para mudar. Ele vai ser dessa maneira. Se você jogar uma maçã para cima, e se você não sair de baixo, vai cair em sua cabeça. Existe um princípio naquilo. E na vida cristã é a mesma coisa. Só que a gente está usando uma expressão de princípio para motivos, para objetivo, para a vontade de Deus. Que eu acho que essa é a parte mais difícil para as pessoas entender. Leva tempo para isso. Tem que ter graça de Deus. Tem que ter fome de Deus. Escute bem aqui. Quarta-feira a gente usou Marcos 11:22. Se você disser a este monte, mova, e não duvide em seu coração, mas acredite que você disser acontece, você pode ter o que disser. Amém? Você crê nisso? Sim. Então, peraí. Todas as coisas que eu tomar por fé e crer e colocar ali, vai acontecer? Eu usei um sistema que alguns policiais estão aqui, tem militares que vão saber o que eu vou falar. Você pega uma pistola, você sabe que ela existe um travamento de segurança para ela não atirar. E você sabe que ela fica as munições dentro do carregador. Para você efetuar um tiro, você vai puxar o ferrolho, soltar o ferrolho, destravar para atirar. Amém? Os que são conhecedores disso. Por quê? Você sabe por quê? É um sistema de segurança para não ocorrer o quê? Acidente. Aqui está o ponto. É um sistema de segurança para não ocorrer um acidente. Dentro da palavra de Deus também tem isso. Porque senão, você usaria essa escritura como? Se você dizer a esse monte, mova, e não duvide em seu coração, mas acredite que o que você dizer acontece, você pode ter o que? Disser. E aí? Como é que fica aí? Daí o irmão Brana vem dizer agora o que é as travas da segurança. Ele vai dizer assim, ó, motivo e objetivo. É claro que você precisa ter uma razão para isso. Você não pode ter fé a menos que tenha uma razão, um motivo e um objetivo. E saber a vontade de Deus. Senão você não tem fé. Você pode pedir daquele monte lá do Cambilera, descer, e nunca vai descer. Porque você não tem motivo e não tem objetivo. E nem sabe a vontade de Deus. Aí está o problema. Caminhamos a tontas. E o irmão Brana vai usar isso, expressão. Primeiro vamos ler isso aqui. Em outras palavras, Deus não dá poder sobrenatural ou crima e os elementos para que apenas nós se divertimos e brincamos com eles. Ele não dá o seu poder para nos dar a sua palavra, o Espírito, mas é o nosso motivo e objetivo que deve ser com sua palavra e vontade, a fim de falar a palavra com o poder para apoiá-la. Então Deus colocou uma segurança em sua palavra, como colocar uma segurança em nossa arma. Você entendeu o que está acontecendo aqui?
Ele colocou um travamento, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua intenção, e sabe muito bem o que você é, por isso que usa travamento. Agora, se você está como Davi, se lembra o que é Davi? O coração assim, com Deus, o que ele tem, ele se expressa. Agora escute aqui. O aviso depois do julgamento, a mensagem. Quando você implora qualquer coisa a Deus, você tem que ter uma razão para isto. Você entende o que estou falando aqui? Uma razão. Eu vou implorar uma coisa, eu vou pedir uma coisa para Deus. Eu tenho que ter uma razão para isso. Se for egoísta, esqueça. Se for para o teu interesse, esqueça. Se for para engrandecimento, esqueça. Não é assim. Escute bem. É exatamente como está escrito a que tantas vezes me refiro, irmão Brando falando. Se você dizer a este monte, mova e não duvide, mas crê que o que você disser acontece, você poderá ter o que disser. De novo, o que disser. Agora, isso é totalmente contrário, isso é totalmente controlado pelo motivo e o objetivo. Daí o irmão Brando fala assim, vê, igreja, você entendeu? Está considerando o quê? Precisa de um motivo, precisa de um objetivo. Igreja, você está entendendo? Não é só usar a palavra dizendo aqui, ó, está vendo, a palavra diz isso, mas sem motivo, sem objetivo, não vai funcionar. E ele vai colocar isso bem claro, ou não acontece, vê? Você simplesmente não pode sair daqui e ir aí, que muitos de nós cometemos muitos erros, e sai e diz, agora vou lhe mostrar que tenho fé para fazer isso. É assim. Vocês estão vendo? Vou mostrar para vocês que eu tenho fé para fazer isso. Você está vendo onde que está o ponto que o meu Bruno começa a trabalhar para nossas vidas? Será que a gente está pedindo corretamente? Será que a gente está orando corretamente? Será que estamos fazendo a vontade de Deus corretamente? Na vontade perfeita de Deus? Ou estamos caminhando dessa maneira? Ó, aguarda aí. Você vai ver como eu tenho fé. Aonde está o teu coração, meu irmão? Olha aqui. Agora, você está errado em começar com essa condição. Deus não lhe dá dons apenas para brincar com Ele. Já pensasse, né? Nós receber dons. Irmão, todos os filhos de Deus têm dom. Sabia, né? Muitas vezes os dons são dados e muitos irmãos têm mais dons como foi na parábola ali, né? Alguns recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Aquele que tem 5, ele granjeou e teve mais 5, recebeu mais 5. Aquele outro granjeou 2 e teve mais 4. Aquele não granjeou e escondeu o dom. Você sabe disso, né? Então, os dons se multiplicaram para aqueles que granjearam, lutaram, batalharam e foram. Cresceu. E quando o Senhor veio, eles fizeram conta com o Senhor. Você se lembra ali? Deus vai fazer conta com todos nós. Essa é a verdade. Então, olhe bem o que está. Por isso que Brando diz, você tem dom? Não brinque com isso. Não foi feito para brincar. Você tem dom para orar? Interceder? Use-o. Não foi feito para brincar. Foi feito para usar. Foi feito para usar no reino de Deus. Vou dar um exemplo para você, porque eu dei um exemplo lá em Itajaí em relação à música. O que você acha do Elvis Presley? Ele não tinha um dom? Tinha um dom. A voz dele era tremenda. Quem conhece as músicas que ele cantou de hinos da igreja, você vai ficar assim, ó. A voz dele parecia um veludo cantando. Ali está um dom. Mas o que aconteceu? Ele pegou o dom dele, trouxe para cá e usou para ganhar dinheiro. Usou para o mundo. Usou para a sua glória. Usou para a sua honra. Para o seu poder. Você está vendo aqui onde está o dom?
sem eficiência nenhuma para o reino de Deus. E você já pensou que essas pessoas que acontece isso, já pensou onde que ela pega o dom dela e começa a trabalhar e jogar para o outro lado? Você já viu o que acontece com elas? Você percebe, irmão, todos que saíram de igrejas, que ali aprenderam a música, ali cederam os seus direitos, alguém foi ali e te ensinou, amadureceu. Eu estou mostrando a música porque é mais fácil para você entender, porque é mais visível dentro da congregação. Mas ali, tudo aquilo ali, e de repente você pega o seu dom e ó, faz assim. O que acontece? O que aconteceu com o Elvis Presley? Você sabe? Droga, afundado, morreu. Por que ele está sendo drogado? Por que ele não conheceu a Cristo? Será que não tinha paz no seu coração? Será que não tinha alguma coisa que fazia ele produzir paz, que a pessoa de Cristo produz? Por que ele se entrou nisso? Aí que você entende. E eu posso pegar vários, um atrás do outro para mostrar isso para você, irmão. Olhe bem. Então, o dom não foi feito para brincar. Como eu estava dizendo há pouco, ele não mostra visões apenas para brincar. Ele está dizendo, não mostra visões para brincar, não há nada com o que brincar. Isto é sagrado. Apenas use como o Senhor permitir. Se Deus permitiu você usar naquilo ali, use-o. Então, quando Deus diz, então você poderá vir com assim diz o Senhor, até isto. Esqueça. Se Deus não permitiu, não vem com assim diz o Senhor e diga isso. Porque não permitiu. Irmão Branham já está levando para o lado de profecia. Mas você entendeu? O dom. Alguém sabe aqui qual era o dom do irmão Branham? Você sabe? Vou te dizer para você o dom do irmão Branham. O dom do irmão Branham era sair de cena para o Espírito Santo entrar. Ele tinha uma capacidade tão grande de sair de cena para o Espírito Santo tomar ele. Por isso que ele trouxe essa mensagem que hoje está escrita aqui, escrita em livretos, por isso que ele trouxe isso, porque ele tinha essa capacidade de sair de cena. E um verdadeiro dom, todos os verdadeiros dons, ele sai de cena. Ele não é usado mecanicamente e humanamente. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele deixa a coisa entrar e o Espírito Santo toma aquela pessoa. Você entende isso, né? Olhe bem aqui. Então você começa a perceber que precisamos de princípios. Se os nossos princípios estão de acordo com o motivo e o objetivo de Deus, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Você não precisa se preocupar com isso, porque isso vai chegar ao ponto. Escute, a presença não reconhecida. Irmão Branham disse, trabalhamos para esse último propósito. Preste bem, irmão, preste bem atenção nisso. Para esse último propósito, para você considerar a presença de Jesus Cristo. Vê. Seja sincero. Seja sincero essa noite. A presença de Jesus está com você mesmo? Você já pensou sobre isso? Quando você sai de casa, irmão, você está com a presença de Jesus e vai somar isso com os outros irmãos? É a presença. É a presença que é importante, porque a presença está contigo. Jesus está contigo. Quando reunimos aqui é como um braseiro. Por isso que levantamos adoração. Por isso que louvamos ao Senhor. Por isso que nos esforçamos em estar na presença da casa do Senhor. A palavra, Ele está aqui para confirmá-la. Quem? Jesus Cristo. Ele está aqui através da palavra manifesta para confirmar. Mas precisa do quê? De alguém que tenha fé, que tome a palavra, que confie nela. O que acontece? Sabe o que? Você se lembra num tempo, como eu falei para você, como é que Satanás usa? Vou colocar isso, irmão. Satanás faz você começar a descrer no governo, na polícia. Estou dando só órgãos, por enquanto. Nos médicos,
na ciência, nas pessoas, nos irmãos. Ele vai criando um monte de mecanismo para você descrer daquela pessoa. Você sabia? Você pensa que isso é a brincadeira que eu estou falando? Não é brincadeira. Porque esse reino que está aqui ao mundo é o reino de Satanás. E ele faz as pessoas descrerem. Você já percebeu? Agora, o reino de Deus, ele faz você crer. É diferente. Você percebeu como é que é diferente? O justo viverá pela fé. Não é isso que ele diz? Amém? Amém? Ele não está dizendo assim, ó, o justo viverá pela sabedoria. Ele não está dizendo isso. Tem uma mensagem que o irmão Brando diz assim, ó, sabedoria versus fé. Mas irmão, como? Porque essa sabedoria que o irmão Brando está falando, ela veio lá no Gênesis, foi a sabedoria que ganhou Eva. Você percebeu? Por isso que o irmão Brando prega uma mensagem dizendo assim, ó, sabedoria versus fé. A sabedoria vai dizer assim, ó, não, isso aqui é importante, tá vendo? Aqui está certinho, ó, a palavra diz isso, assim, assim, de repente ela tira só um risquinho, para o outro concordar contigo. Um detalhezinho mínimo, ele tirou lá no jardim do Éden. Por isso que o irmão Branda disse, Satanás usa a sabedoria, Deus usa a fé, para você crer na palavra de Deus, como ela é. Você entendeu? Então, isso é importante você saber, porque esse é o tempo. Essa é a hora. Jesus está se manifestando diante da congregação. Não como era lá naquele dia, mas através da palavra, para dar visão a você. Olha aqui. Se pudéssemos perceber que Ele está aparecendo para nós nesta reunião com um propósito, que é liberar para nós os seus desejos que temos nele, mas temos que reconhecer a sua presença. Essa é a parte mais difícil, irmão. Você reconhece a presença de Deus? E como você reconhece a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Ela se manifesta. Como ela se manifesta, irmão? Quando você começa a ver que o que o irmão Branco está ensinando para ele coloca assim, ó, ele está aqui. A palavra está aqui. E ela se manifesta. Você vai precisar de um braço de fé para crer. Então, o que está em jogo aqui? É só a palavra de Deus. O que você está vendo? A minha palavra é espírito? Não é espírito? Amém. Você está percebendo aqui? É espírito e verdade. Você percebeu? Então, como eu posso ir contra a palavra de Deus? Não tem. Agora, você quer tomar a palavra de Deus e provar isso? Você vai se encher de fé. Amém? O julgamento, a mensagem é julgamento. Ele vai dizer assim, ó, irmão Brana diz, não procuramos cicatrizes, olha bem o que ele vai dizer, não procuramos cicatrizes de prego, procuramos a palavra manifesta. De novo ele está dizendo, ó, procuramos a palavra manifesta. Ele continua, a vida de Cristo retorna na forma do Espírito Santo. Você está vendo o que o irmão Branco está falando? A vida de Cristo, ela retorna da forma do Espírito Santo, não em uma cicatriz de prego. O corpo corporal está à direita de Deus para fazer intercessão, mas o Espírito Santo veio para continuar a sua obra. Como continuar a sua obra? Como? É o que eu já falei há um tempo atrás. Você morreu no Calvário? Porque Cristo morreu no Calvário. E o que a gente leu? Que a noiva não tinha sido
tirada ainda dele. Foi tirada no Calvário por uma lança de um romano, não foi? Na quinta costela. Ali saiu sangue, a água, sangue e vida. Você percebeu? Então, é ali que você estava. Cristo morreu no Calvário, você morreu junto com Ele. Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E a noiva, é esse o momento da noiva, irmão. Eu quero que você entenda. Você, para ser uma noiva, você tem que ter a palavra na sua vida. Esqueça as outras coisas. Irmão Brando diz isso aqui, ó. Talvez eu traga outra vez, eu não consegui achar aqui. Mas eu queria colocar isso. Ele diz assim, ó. Não adianta você conhecer a doutrina. Não adianta você conhecer a Bíblia sem o Espírito. Você entendeu? Sem o Espírito. Porque é conhecimento, é sabedoria. Não funciona com o Espírito. O Espírito muda a sua vida. Eu falei lá do nosso irmão Aderbal. Outra coisa que eu lembrei. Nosso irmão Aderbal completou 89 anos, né? Maravilha. Deus o abençoe e o guarde. Eu falei lá em Itajaí e dei a história do irmão Aderbal. Sabe por que eu dei a história do irmão Aderbal lá em Itajaí? Porque muitas vezes a gente escuta as histórias da Bíblia. Josué parou o quê? O sol, né? 24 horas. E a ciência prova que houve uma situação nesse período. Lá naquele tempo, lá atrás, aconteceu alguma coisa. Mas foi um homem. E falou, precisava. Seus motivos, seu objetivo necessitavam daquilo. E ele parou o sol. Vocês têm um minutinho só para mim falar sobre do irmão Aderbal? Talvez você não saiba da história. Alguns devem saber que chegaram mais próximos, sabe, mas você não sabe. Ele está preparadinho para ir para o carnaval. Vestiu a roupa, tudo certinho, preparado para ir para o carnaval. Estava no Rio de Janeiro, empregado em um barco pesqueiro. De repente ele começa a rodar o rádio para procurar uma estação, talvez de carnaval, né, de música de carnaval. De repente para ali numa estação que tinha um ministro pregando a palavra. Quando ele roda, ele senta assim, aquele pregador que estava dentro do rádio, isso é a palavra deles, disse que ele começou a falar com ele. Você que está com a roupa tal, com a calça tal, Deus está falando contigo. Naquele momento, houve a conversão dele. Você não acredita na conversão? Ele está ali. Ele vai lá no emprego e diz assim, eu quero ir embora, quero meu dinheiro, quero ir embora. Não, tem que esperar 15 anos para receber. Então tá bom. Ele voltou lá no parente dele e falou assim, me empresta um dinheiro. Daí tinha um sobrinho dele que tinha um dinheiro, prestou dinheiro para ele. Vou embora. Eu virei crente. Você acredita nisso? Eu virei crente. Mas não conhecia nada. Eu virei. Porque Deus trabalhou com ele, tocou ele. Eu virei. E saiu. O próprio patrão chegou ali e falou assim, eu acho que aconteceu alguma coisa com o irmão Aderbal, ele está com algum problema, você verifique. E ele, no Rio de Janeiro é aqui, Santa Catarina. Tchum. Você está entendendo aqui? O que está acontecendo aqui, irmão? Você está vendo que não é só histórias que estão dentro da Bíblia? Daí você começa a entender que Deus, Ele responde à voz de Deus. É o que eu quero que você entenda. Ele responde à voz de Deus. Ele vem para cá. Deus honra a sua condição de fé. E vai colocando em um processo de fé. Passa por uma estrutura de uma igreja. De a pouquinho se encontra com a verdade. É assim que acontece conosco. Muitas vezes se encontra com a verdade. Mas somente tem uma coisa. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Aí que está a chave. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Aí está o ponto. Você não acredita nisso? Então vamos ler. Depois a gente continua a história. Olha bem aqui. Filipenses. Quem tem Filipenses aí, a Bíblia, que pode abrir Filipenses capítulo 2. Vamos ver se não é isso. A primeira coisa que está envolvida aqui é sentimento.
em Filipenses. Preste bem atenção. Olha a linguagem de Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você podia fazer a pergunta: qual o sentimento? Qual o sentimento? Daí vai dizer aqui para você: que sendo em forma de Deus, a mesma matéria que Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Que sentimento, né? Você está percebendo uma coisa aqui? Que sentimento é esse? Eu não posso usurpar a glória de ninguém. De maneira nenhuma eu vou usurpar a glória de um irmão ou de uma irmã, quem seja, porque Deus deu a ele isso. E Jesus sabia que ele não podia usurpar a glória do Pai, de maneira nenhuma. Mas primeiro existe uma ação, existe um respeito, para depois fluir outra coisa. Olha bem aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Quantas vezes, né, irmão? Quantas vezes, né? Por isso também Deus o exaltou. Agora preste bem atenção nessa condição. Chegou até aqui. Viu o que ele fez? Viu como ele agiu? Quem ele era? Por isso que ele se tornou grande. Quanto mais você se baixa, quanto mais você se rende a Deus, Deus vai te exaltar. O problema é o seguinte: não é o homem que exalta, é Deus que exalta. Deus usa e vai dizer assim: exalte ele mesmo, porque ele merece. Escute bem, isso não é uma brincadeira. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Quem que exaltou ele? Deus, soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, irmão. Você percebeu aqui? Foi exaltado. E Deus deu um nome que é sobre todo o nome. E vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, que estão na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus Pai. Você entendeu aqui? Você tem que confessar, eu tenho que confessar, porque houve um sentimento em Cristo Jesus, não é isso? Amém. Aí você vai dizer: qual é a história que a gente estava falando, irmão? Não estava falando do irmão Aderbal? Estava falando do irmão Aderbal. Ele tomou aquele sentimento que ele chegou do rádio, aquela ação, ele tomou como fosse Deus falando com ele. Houve um sentimento. E agora ele diz assim: eu sou um crente, sem saber. Eu sou um crente, vou para casa. Você está vendo? Isso é o mesmo princípio que Abraão: sai da tua parentela, vem. É o mesmo princípio, irmão. E agora, Deus está com ele. Ele vai servindo Deus e Deus está com ele. E eu quero dizer uma coisa para você, que talvez isso te ajude, mas isso não tenha... Tem a mão de Deus? Tem. Para cortar a conversa, eu vou dizer muito bem claro para você, que ele diz assim, ó: ele tinha uma conhecida que conhecia ele, conseguiu colocar ele lá na universidade, ele trabalhou como segurança, trabalhou um grande tempo com segurança e ficou ali. Já está bom? Não, não termina assim. Sabe como é que termina? Talvez você não saiba. Talvez você só chegou aí sem saber que o irmão Aderbal trabalhava na vigilância da universidade e agora só isso que você sabe. Mas não terminou assim, terminou bem assim, ó. O chefe da universidade chama ele e diz assim: você quer ser o chefe da segurança? Sem saber ler, sem saber escrever. E aí, o que você acha? É o homem fazendo ou é Deus fazendo na vida dele? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele honrou a Deus, ele respeitou a palavra de Deus, ele se rendeu a Deus. Agora Deus está
mostrando quem é Deus. E agora ele recebe, ele diz assim: mas Senhor, eu não sei escrever. Não importa, isso aqui é um cargo de confiança. Você está vendo? Não sei escrever, não importa. Isso aqui é um cargo de confiança. É que você vai entender como Deus faz. E ele foi ser o chefe de segurança da universidade. Quantos outros que sabiam escrever, que tinham mais capacidade, que sabiam isso, não receberam isso? Você entendeu? Então a gente tem que entender que estou falando aqui, olha o seu motivo, olha o seu objetivo, procure a vontade de Deus. Deus está aqui para fazer isso. Ele quer dar o melhor para você. Sempre quis. Então você vê que o próprio Jesus, ele se humilha diante da presença de Deus, depois ele é o quê? Exaltado. Você sabe a escritura, né? Aonde está isso, né? Amém. Então, quando você se deparar com isso, irmão, preste bem, lembre dessas palavras. Princípios. Quando você sabe os princípios, em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Ordem da igreja. Existe um princípio que está dentro do teu coração, assim, ó. Quando eu entro aqui, eu tenho um temor a Deus. Isso faz a ordem da igreja. Então você tem temor a Deus. Você não quer fazer nada que desagrade a Deus. Você já tem isso dentro do teu coração. Então você trabalha sobre isso. Agora, ordem na igreja é como fosse só um escrito, um papel colocado aqui, e você chega ali e não liga para nada. Não, mas tem que ter a ordem da igreja. Onde que está? Você percebeu? É um princípio que tem que estar aqui dentro. Quando você tem os princípios, por isso que eu fico pensando, é igual um cristão, ele tem princípios. Ele luta, mas ele sabe lutar com princípios. E isso é honrável, irmão. Quando eu sei lutar com princípio, por isso que o irmão Brandon ensinou sobre a luta lá no boxe. Por isso que ele falou do boxe. Porque existem princípios que eu não posso atravessar. Vou morder a orelha? Vou chutar a canela? Vou botar o dedo no olho? Não. Mas quando você trabalha nos princípios, Deus te honra. É isso que você deve entender em relação a princípios, mano. Porque quando entendemos isso, começamos a amadurecer e crescer na graça do Senhor. Porque daí Deus vai te mostrar os motivos e os objetivos para você prosseguir a jornada de fé. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para dar essa condição a você. Você entendeu Filipenses, né? Ele vai usar a mesma escritura só para reforçar esse entendimento. Ele diz assim, ó, em Mateus 21, 18, lemos: ora, pela manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E quando viu a figueira no caminho, mudou-se dela e não encontrou nada nela. Então, apenas folhas. E disse: de agora em diante, não crescerá mais fruto em ti. Muitos pessoas que estudam a Bíblia diz que isso aqui está errado. Jesus não amaldiçoou a árvore. Ele realmente é o que está escrito aqui. E ele vai dizer: e logo a figueira secou. E quando os discípulos viram isso, ficaram maravilhados, dizendo: quando cedo secou a figueira? Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, se tivesse fé e não duvidares, não só fareis, olha só, fareis, mas tem que ter fé, o que foi feito à figueira, mas também se disseres,
Este monte levanta e lança no mar, assim será feito. Você entende esse padrão? Vou dizer para você então um padrão. O que você pediu a Deus hoje? Você pediu alguma coisa para Deus? Alguém já pediu alguma coisa para Deus? Mas pediu, falou. Poxa, eu acho que ninguém pede nada para Deus aí, né? Estou vendo, está tranquilo então. Irmão, eu tenho que usar audivelmente a minha voz. Eu tenho que pedir a Deus. Pedir. Como você pede, um filho pede ao pai. Ele vai lá e fala com o pai: pai, eu preciso disso. É pedir. Pedir com o quê? Com fé. Não é você pensar e estar numa mente. Eu queria isso aqui. Mas você não pede. E aí como é que fica? Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz, o seu clamor, o seu motivo que está pedindo, irmão. O problema é que todos que pedem vão o quê? Receber. Então está na questão de pedir. Mas por que isso, irmão? Quando você fala assim: glórias a Deus, louvado seja o Senhor, és o Deus da glória, o que você está fazendo? Você está levantando um louvor, um clamor, dizendo que Ele é isso. Você está dizendo para quem? O que eu estou fazendo agora? Estou dizendo para quem? Para vocês. Isso é honrável. Mas tem gente que não faz isso. Eu tenho um Deus. Você entende, né? Eu tenho um Deus. Paulo, só para dar exemplo, né? Eu gosto de ser muito claro nisso. Paulo e Sila na prisão. Canta aí, Sila. Ô Paulo, canta. Não foi assim. Paulo eleva a voz, Sila vai atrás e já começa a ter um louvor. E um louvor, as cadeias rompem. Por quê? Falou. Porque o que está dentro do teu coração sai pela onde? Sai pela boca. Se você fala, sai pela boca. O que está cheio no teu coração vai sair pela boca. Não adianta se enganar com isso, não sai. Mesmo que tu tenta esconder, sai. Peça com fé. Alinhe os teus motivos e objetivos. E Deus é o teu socorro. Amém? Amém, né? Aleluia. Eu quero ler, para finalizar a pregação, 1 de Coríntios 13. Só para a gente lembrar, porque isso aqui eu já li muito, já falei muito sobre isso, mas vamos relembrar, né? Paulo diz que é bom para relembrar, né? Escute as Escrituras. Não olhe para o homem arante. Olhe para a Escritura. Confie na Escritura. Tome a Escritura para a tua vida. Olha aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e os dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. Você entendeu aqui? Esse amor aqui não é amor filial. Esse amor aqui é amor de Deus. Pense nisso. Esse não é o meu amor que eu tenho pela minha esposa. Não é esse. Esse amor que eu tenho pela minha esposa, se alguém mexer com a minha mulher, eu mataria. Eu quero dar um exemplo para você que tem na mensagem também. Pense nisso, irmão Brana cria um quadro para montar assim, ó. Se aqui tem uma moça, e eu gosto dela, e queria casar com ela, mas se tiver alguém que faça mais feliz ela, ele vai ceder o seu direito para dar para aquela pessoa. Ah, isso é impossível, né, irmão Arante? Ele vai querer aquela pessoa de qualquer jeito, né? O irmão Brana está ensinando e prostrando o que é amor.
Ele vai ceder o seu direito, entregar os seus direitos, porque ele sabe que ela vai ser mais feliz com aquele outro homem. É difícil, né? Isso é amor. Irmão Branham, ele está ensinando isso dentro da minha para mostrar o que é amor. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte e não tivesse amor, nada seria. Se lembra do monte? O monte de Cambirela? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? A base está onde, irmão? No amor. Se tem alguma situação, tem que vir a base no amor. Senão não vai funcionar. É isso que Paulo está dizendo para nós. Toda a base, por isso que o amor nunca perde. Olha aqui. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para queimar e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. De novo, você está vendo onde que é a base da palavra de Deus? Sempre será no amor. O amor suporta tudo. Amém, irmãos? O amor suporta tudo. O amor não desconfia. Não é isso que a Escritura diz? Amém. O amor sempre vence. Olha só. Por isso, irmãos, quando a gente luta por princípios. Escute mais. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Olha, pense nisso. Mas havendo profecia, daí ele vai entrar na questão, né? Havendo isso, o amor é o ainda que fica sobre tudo isso. É fácil? É fácil? Você já pensou nisso? É fácil? É ruim, né? É um sermão ruim, né? Você já pensou nisso? É muito fácil para ler aqui, né? E agora na nossa vida? Como é que a gente faz? Você pensou? Por isso que eu falo para você, eu preciso do Espírito Santo, você também precisa. Quando você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, será que tem conflito? Pense nisso. Estamos amadurecendo, estamos crescendo. Dor de crescimento é importante nós ter. É uma coisa importante nós ter. Então, ele é um cristão. Eu sou um cristão. Como pode isso? Aí está a chave.